Está no ar a quarta edição do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, que vem trazer aos ouvintes o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel. E dentre os principais fatos anunciados pelas empresas nas últimas semanas, estiveram destaques de executivos em governança, reconhecidos em premiações, empresários com iniciativas sustentáveis em embalagens e produtos inéditos, ações sociais e em prol do meio ambiente, além de notícias sobre resultados e tecnologias. Thaís, em resumo, o ESG, conceito que traduz a integração de resultados financeiros baseados em práticas de governança com ações ambientais e sociais, permanece como pano de fundo dos conteúdos divulgados pelo setor de base florestal. Isso mesmo, Patrícia. É o desenvolvimento sustentável que agora chegou para ficar de vez, mostrando sua força a partir deste último ano no direcionamento dos negócios futuros das empresas. E neste podcast contaremos com as participações de Nelson Assunção Filho, da Celomax, Paula Hadi, fundadora da Papelão Joia. E ainda teremos um resumo das últimas entrevistas realizadas durante o ABTCP Talks com os executivos Fernando Pinheiro, presidente da Copap, e Fábio Fonseca, presidente da Poire. Começando o podcast em ritmo de festa, ou melhor, de comemoração, abriremos esta edição parabenizando dois executivos que admiramos muito e que foram premiados recentemente: Cristiano Teixeira, da Klabin, e Walter Schalka, da Suzano. Pois é, Thaís, as prateleiras dessas personalidades do universo da celulose e do papel já devem estar lotadas de troféus. E diga-se de passagem, mais que merecidos. No caso do Cristiano Teixeira, eleito CEO do ano na América Latina pela Fast Markets RISE por sua atuação à frente da Klabin, o executivo também foi reconhecido na edição global da premiação no início de 2021. Pois é, com mais de 30 anos de carreira, Teixeira possui uma sólida trajetória no segmento. Está na Klabin desde 2011 e liderou diferentes áreas. Ele assumiu a direção geral da empresa em 2017 e, desde então, conduz importantes transformações que impulsionam e aceleram o crescimento da companhia. E aguardem, nas próximas semanas contaremos com a participação do Cristiano em nosso podcast. E vamos registrar aqui nossa homenagem ao Walter Schalka, presidente da Suzano, que está entre os eleitos do Prêmio Executivo de Valor 2021. Schalka foi eleito Executivo de Valor 2021 na categoria Papel, Papelão e Celulose. A premiação destaca as competências necessárias para a criação de produtos mais sustentáveis, uma gestão inclusiva e diversa e que, ao mesmo tempo, corresponda ativamente às demandas da sociedade nas práticas ESG. Imagino, Thaís, quão grandes sejam os desafios para o Walter Schalka se manter no topo, já que o executivo recebe pela quinta vez a premiação do jornal Valor. E também imaginamos, Patrícia, o que mais o Schalka deve esperar do futuro quanto ao seu percurso de carreira, mas esta será uma conversa para outra ocasião com Walter da Suzano. Walter, quanta dedicação! Você é uma inspiração para os executivos do país. Parabéns! E antes de fechar este nosso primeiro bloco sobre reconhecimentos profissionais, vamos registrar aqui nossos parabéns ao operador de caldeira de biomassa da Cenibra, Robson Teixeira da Costa, que recebeu carta de patente do seu projeto de melhoria de processo, premiado ainda em 2004 pelo Programa de Sugestão Cenibra, PSC. A ideia do projeto patenteado foi proporcionar mais eficiência no processo de lavagem do equipamento, aquecedor de licor preto de contato indireto, presente nas caldeiras de recuperação química. Como resultados das mudanças implementadas pelo projeto do Robson, foi possível lavar o aquecedor com redução de praticamente todo o vapor de aquecimento, uma diminuição de 92% na quantidade de efluente gerado e de 50% no tempo gasto para lavá-lo, tornando o equipamento mais disponível para o processo. Em press release divulgado pela Cenibra à imprensa, Robson comemorou a conquista, dizendo, abre aspas, fico feliz por ver a concretização do processo de patente de um projeto de minha autoria. A implantação dele foi importante em virtude dos ganhos econômico e ambiental. Além da redução do custo operacional, possibilitou também a redução expressiva no consumo de água. É gratificante ver os resultados para a sustentabilidade da empresa. Fecha aspas. E assim fechamos nosso primeiro bloco de notícias com destaque aos profissionais do setor. Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel. Nosso segundo bloco deste podcast, a BTCP Giro Setorial, abre falando sobre empresários com iniciativas sustentáveis em embalagens
e produtos inéditos. E vamos falar também sobre algumas outras notícias de embalagens e etiquetas de papel. Um convidado especial que trouxemos para conversar conosco é um empresário diferenciado no país por suas iniciativas pioneiras em busca de produtos sustentáveis, como as chamadas embalagens biodegradáveis compostáveis. Ele é Nelson Assunção Filho, CEO e fundador da Celomax e Nelxcom Limitada, situada no interior de São Paulo. A empresa, que encerrou o ano de 2020 com mais de 5 milhões de reais de faturamento, tem como missão tornar o seu entorno mais sustentável e foi pioneira no conceito de conscientização de embalagens nature friendly no Brasil. Os mais recentes lançamentos de embalagens da Celomax incluem produtos para acondicionar alimentos e talheres, recolher dejetos de animais e até embalagens para os clientes de bares e restaurantes colocarem suas máscaras em tempos de pandemia. Que diversidade e criatividade em produtos sustentáveis, Patrícia. Sim, Thaís. Então vamos conhecer um pouco mais com os nossos ouvintes sobre a Celomax, negócios e a produção da empresa, a partir do nosso bate-papo com o empresário Nelson Assunção Filho. A Celomax é uma marca da Nelxcom Limitada, voltada para os produtos compostáveis, biodegradáveis e compostáveis. A Nelxcom se situa no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas, na cidade de Araras. Ela existe há 30 anos, quando começou a trabalhar com filmes plásticos para várias aplicações industriais. E, a partir de 2009, iniciou as atividades com produtos biodegradáveis. Foi a primeira a importar um container dessa matéria-prima para distribuição de filmes e outros produtos no Brasil. Definindo aqui os filmes compostáveis, Produtos compostáveis são aqueles que se degradam numa grande velocidade. São biodegradáveis que se degradam em grande velocidade. O filme compostável que usamos, ele tem a sua pré-história com o celofane, que nasceu há 100 anos com um químico suíço, e mais tarde, alguns anos depois, começou a produção de um filme na Société La Cellophane, na cidade de Mantes-la-Jolie, próximo a Paris, na França. O produto com que trabalhamos é uma evolução muito recente do celofane tradicional, portanto é também obtido a partir da celulose. Normalmente a celulose de eucalipto ou de pinho, que são provenientes de plantações controladas, sempre fontes renováveis. Uma observação, não cabe aqui o termo fibra curta. Resumindo bastante a obtenção do produto, a polpa de celulose é dissolvida, ela torna-se um líquido viscoso, muito parecido com o mel, que é continuamente colocado dentro de um banho, onde ele se solidifica na forma de filme e, na sequência, é lavado, neutralizado, seco e rebobinado. O tamanho do mercado de filmes compostáveis muda literalmente a cada dia, mas ainda é muito pequeno se comparado às embalagens de plásticos ou de papel. Todavia, não é certo dizer que embalagens biodegradáveis, sejam elas filmes compostáveis ou papel, irão substituir o plástico a curto prazo. Eu penso que ainda haverá um longo tempo de coexistência entre eles, filmes compostáveis e os filmes plásticos. Mudanças nos processos industriais, futuramente na fabricação dos compostáveis, em larga escala, farão com que eles passem a ser uma commodity nos mercados e não mais uma especialidade. A longo prazo, sim, dominarão o mercado ou não haverá mais consumidores nem planeta, caso a progressão do uso de não biodegradáveis continue como na última década. O aumento do uso de filmes compostáveis era previsto e começou bem antes do aparecimento da pandemia. Não existe influência da pandemia no aumento da demanda desses produtos. Seu crescimento se deve a maior informação sobre a necessidade de produtos sustentáveis. São apenas duas ocorrências que, coincidentemente, aconteceram em paralelo. A única exceção, talvez, seja o crescimento vertiginoso da demanda por caixas de papelão para as deliveries. Eu penso que durante a pandemia, as pessoas agora envolvidas num ambiente de insegurança, necessidade de proteção, ficando mais tempo em casa para refletir sobre a fragilidade da vida e do ambiente, certamente tornaram-se mais receptivas para a preservação ambiental. Isso irá contribuir, doravante, para aumentar a aceitação das embalagens amigáveis ao meio ambiente. Ela irá aumentar a demanda no futuro próximo. Eu creio que a atual tomada de consciência do consumidor, coisa que já esteve em gestação, que estava em gestação há muito tempo, algumas décadas, deve-se bastante à divulgação pela imprensa e não ao aparecimento do vírus. Nelson, a Celomax foi pioneira na conscientização do conceito nature friendly no Brasil. Como foi este processo e qual a importância dessas embalagens na redução do volume de
rejeitos nos aterros sanitários? Começaria dizendo que a embalagem verdadeiramente nature-friendly é aquela que a gente não precisa usar. Toda intervenção industrial agride de alguma forma a natureza, mas não podemos viver, pelo menos em nossa sociedade, sem ela. Esse conceito é bastante difuso, portanto não é um conceito, mas é uma ideia que é utilizado de múltiplos modos por vários agentes do mercado e que eu resumiria como sendo aquela embalagem que agride menos a natureza do que a que se estava utilizando anteriormente. Aqui no Brasil aconteceu um fenômeno muito bonito que desde que iniciamos com essas embalagens e que ainda está ocorrendo. Nós vimos que em alguns países acontecia um movimento crescente e consistente de preservação do meio ambiente. E de maneira espontânea nós fomos encontrando pessoas com o mesmo pensamento por aqui, que em resumo é o que só temos um planeta, não temos outro de reserva, de estepe, não dá para fazer reposição. Esse é um velho chavão, mas é verdadeiro. Começamos como distribuidores, mais tarde propusemos filmes compostáveis e alguns outros produtos biodegradáveis. Inicialmente oferecemos o produto a convertedores, é assim que são chamados os fabricantes de embalagens flexíveis. Todos, sem exceção, acharam muito bonito, mas disseram não haver demanda por parte dos embaladores, seus clientes. Muito bem, procuramos os embaladores que também gostaram e disseram que os supermercados e as lojas não estavam pedindo compostáveis naquela época. Daí fomos aos comerciantes que argumentaram que os seus clientes não pediam tais produtos, os compostáveis. De volta à prancheta, nós concluímos que teríamos que tentarmos um acesso ao consumidor. Felizmente não fomos os únicos, pois a imprensa nessa época também começava, ainda que timidamente, a falar a respeito do assunto. Constatamos que, por diversos motivos, alguns consumidores começaram a ver a necessidade da compostabilidade e pedir às lojas que pressionaram os embaladores, que começaram agora a exigir dos convertedores. O fluxo inverso funcionou. Em outras palavras, os indivíduos conscientizados criaram uma demanda e forçaram a cadeia de consumo em direção aos sustentáveis. Teve algumas atitudes não muito bonitas por parte de alguns embaladores que procuraram indevidamente se vestir de verde, fazendo o que se chama de greenwash, tentando atrair o consumidor em direção a produto comum travestidos de amigos da natureza. Os clientes acabaram por perceber e queimaram o filme dessas empresas. Hoje a coisa segue aparentemente um pouquinho mais séria, apesar de se ver alguns departamentos de marketing recalcitrantes batendo nessa tecla de querer enganar o consumidor, mostrando ser aquilo que o produto não é. Começa a acontecer o que é de praxe. As grandes empresas detêm o know-how e as pequenas ficam sem nada nas inovações. Na Celomax, nós temos a informação, temos a experiência e agimos como uma espécie de pequeno Robin Hood, dando acesso à tecnologia aos pequenos produtores de compostáveis. Com relação à redução do volume dos aterros, o assunto tem uma dimensão bem maior. As embalagens compostáveis irão logo se degradar e, por exemplo, gás carbônico, CO2 ou vapor d'água e algum resíduo orgânico. Todavia, eu convidaria você a acompanhar o nosso raciocínio. Tomando uma das muitas estatísticas que encontramos hoje sobre a composição do lixo, nós vemos que a sua maior parte é formada de lixo orgânico, cerca de 50%, que é compostável e, portanto, deveria ser destinado às composteiras e não aos aterros, composteiras domésticas, composteiras industriais. Os 8% são vidros, que são 100% recicláveis. Outros, cerca de 3%, são metais recicláveis e altamente disputados hoje em dia. 25% atribuem ao papelão, que são altamente recicláveis também. 5% são plástico, também em grande parte recicláveis. E ainda sobram uns 15% de rejeitos do tipo sobras de reforma de casa, que poderiam, após um tratamento adequado, ser destinados à conservação de estradas vicinais e outros aterros. Vemos aqui claramente que a prioridade número 1 está no ensino, na educação e na definição das prioridades das prefeituras, mesmo daquelas pequenas localidades, que, ao invés de investir em obras talvez inúteis, como portais da cidade, por exemplo, investisse seriamente na coleta seletiva para valer, na compostagem, sobretudo no ensino sobre o tema em suas escolas. Idem as empresas. Para encerrar esta conversa com nossos ouvintes, Nelson, gostaria que nos contasse quais as expectativas e perspectivas de crescimento da Celomax para este ano. Quanto ao crescimento da Celomax, como dos compostáveis, ele vai acompanhar a demanda do consumidor, cada vez mais sensível ao tema. Embalagens sustentáveis, reconstrução do meio ambiente, e aqui eu estou falando em regeneração e não apenas em preservação, são inevitáveis. Vão ocorrer por várias razões. Primeiro, a maior disponibilidade de informação sobre o assunto.
Depois, instinto de proteção próprio e para as futuras gerações. Depois, os países mais adiantados já estão praticando e cobrando das demais nações que queiram vender para eles ou receber seus investimentos, o que é bom e, ao mesmo tempo, estão passando a usar isso como uma barreira não alfandegária contra os produtos concorrentes dos exportadores que não respeitam o meio ambiente. Tem aí uma questão econômica grande envolvida. Não podemos esquecer que esses países têm um passivo ambiental incomensurável. No limite, precisariam indenizar o planeta. Mas isso não tira a nossa obrigação quanto às boas práticas ambientais. Por último, e mais importante, lembrar que a melhor embalagem é aquela que não precisa ser consumida. Consumir menos é essencial. Consumo consciente, inteligente e, sobretudo, o não consumo. Agradecemos ao empresário Nelson Assunção Filho pela participação especial neste podcast e seguimos falando agora sobre outra empresa com produto sustentável, a Papelão Joia. A empresa produz belos revestimentos ecológicos que não temos como mostrar em áudio, mas que os nossos ouvintes podem conferir no site da Revista O Papel em revistaopapel.org.br. Conversamos sobre essa proposta de produto sustentável com a fundadora da Papelão Joia, Paula Hadi, graduada em Design de Produto, pesquisadora e desenvolvedora da massa Pertucci, confeccionada com resíduos sólidos. Vamos ouvi-la? A Papelão Joia surgiu há 9 anos atrás com o desejo sincero de minimizar o impacto ambiental. Nós começamos com a exploração de caixas de papelão descartadas, que foi o começo de tudo. E logo na sequência, nós partimos para os usos de cadernos, revistas, jornais, caixas de ovos, todos usados e que muitas vezes eles possuem a destinação incorreta. Aqui nós costumamos dizer que atribuímos dignidade ao que é tido como lixo. E a nossa fonte de inspiração sempre foi e sempre será a nossa casa, que é o planeta Terra. Acreditamos que a gente precisa compreender que estamos todos conectados e que toda ação tem a sua reação, seja ela positiva ou negativa. Preferimos acreditar na compreensão coletiva e em reações positivas. Esses resíduos de papel, papelão e outros, eles recebem tratamento durante o processo produtivo, mas com insumos de baixo impacto ambiental, de modo que se eles forem descartados no meio ambiente, não irão comprometê-lo. Eles também são recicláveis e reciclados, e a nossa produção é circular e também de baixa tecnologia. Também a gente reutiliza 100% dos resíduos que nós geramos na fabricação de novos produtos. Nós temos uma linha de produtos que é denominada linha Pertucci. Em italiano, essa palavra significa para todos. Atualmente, buscamos trabalhar B2C com o intuito de despertar a criatividade dos clientes e principalmente chamar a atenção para enxergar as possibilidades de transformação de algo que foi descartado e classificado como lixo. Trabalhamos com 3 tipos de resíduos atualmente, além do papelão em papel, e temos 2 tipos em testes. O nosso objetivo maior é atuar como produtos na construção civil, pois acreditamos que há a possibilidade de substituição de materiais novos, feitos de matéria-prima do zero, pelo nosso. Com isso, conseguiremos retirar muito mais resíduos do meio ambiente. O trabalho social e educativo já caminha conosco, através de oficina de mobiliários feitos com papelões e papéis descartados. E futuramente, com o crescimento da empresa, será possível ampliar bem mais essa ação e muitas outras ações. A nossa produção é artesanal e sob encomenda. E hoje nós contamos com uma loja virtual onde nós vendemos kits, com determinadas quantidades para que o cliente possa ele mesmo aplicar. São produtos muito leves e então a aplicação é muito tranquila. Pode ser um detalhezinho na parede ou até uma parede inteira. Vai ficar bonito do mesmo jeito. Muito obrigada pela participação da empresária Paula nesse nosso podcast e desejamos sucesso para o futuro da Papelão Joia. Seguindo aqui com o nosso giro, vamos agora direto para a América do Norte, onde a Procter & Gamble anunciou seu piloto para a primeira garrafa de papel. A partir de uma parceria com a Paboco, empresa que produz garrafas de papel, a P&G pretende criar esta primeira garrafa para sua marca de amaciantes de roupas Lenor, que será testada no próximo ano na Europa Ocidental. O desenvolvimento está em linha com o compromisso da P&G de reduzir pela metade o uso de plásticos virgens até 2030.
2030. A garrafa do amaciante Lenor será feita de papel de origem sustentável com uma barreira de plástico fina, feita de PET reciclado pós-consumo com certificação do FSC. Mais um exemplo de que o futuro está reservado para os bioprodutos, Patrícia. Thaís, a marca do ESG nos negócios também está no anúncio de uma nova solução da Avery Dennison para identificar produtos sustentáveis. É isso mesmo. A empresa apresenta sua linha Sustainable Advantage, seu novo portfólio de produtos e soluções, estabelecendo uma referência em inovação e sustentabilidade. Embora muitos produtos e soluções do portfólio estejam prontamente disponíveis, reuni-los sob um guarda-chuva identificável dará aos clientes confiança para cumprir suas próprias metas de sustentabilidade. Como assim, Thaís? É que ao criar um padrão claro, o Sustainable Advantage permitirá que empresas em todos os setores globais usem menos recursos naturais, cortem as emissões de carbono, reduzam o desperdício e sigam em direção a uma economia circular de baixo carbono. E dentre as soluções da nova linha estão etiquetas e rótulos feitos com papel 100% certificado e embalagem de papel compostável para transporte, entre outros produtos. E as notícias sobre embalagens nesse giro setorial vão além da sustentabilidade para inovar também em comunicação com o cliente. Quem lançou uma embalagem unindo diversão e informação foi a Ibema. A empresa forneceu a nova embalagem em seu papel cartão Supera White para armazenar o kit de hambúrguer da Código da Carne e traz impressas instruções divertidas de modo de preparo para os clientes e ainda um QR Code que remete para um vídeo tutorial promovendo interatividade entre embalagem e consumidores. E assim fechamos nosso segundo bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel. Dando continuidade às notícias e eventos da cadeia produtiva de celulose e papel em nosso giro setorial, neste último bloco apresentaremos os destaques das últimas semanas do ABTCP Talks, o programa de entrevistas sobre negócios, inovação e tecnologia da ABTCP no Instagram. Nas 2 últimas semanas, Marcos Avó, da Lúnica Consultoria, que tem conduzido as entrevistas, conversou com 2 importantes nomes para o setor: Fernando Pinheiro, presidente da Copapa, e Fábio Fonseca, presidente da Poire. Patrícia, eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista do executivo da Copapa e ele falou sobre todas as mudanças realizadas nos vários departamentos da empresa, promovendo uma verdadeira transformação da Copapa em seu preparo para o futuro. Exato, Thaís. Ele comentou ainda sobre as tendências no mercado tixo. Vamos ouvi-lo? Eu acho que os desafios têm aí bastante interessante, a meu ver, não somente só associado à qualidade, como também com todos, de um modo geral, todos os fabricantes e na direção de produtos de baixíssimo impacto ambientais. O mercado consumidor de hoje, de um modo geral, os consumidores mais exigentes, eles têm uma vocação a olhar, passar a olhar pelo rótulo do produto para identificar quais são os impactos que aquele possui. Então, naturalmente, as empresas vão apresentar produtos com maior transparência das informações para o consumidor. Também atendendo ao aspecto de formatos, né? Formatos onde apresenta uma opção de escolha do consumidor, né? Não somente o formato, pode ser formato individual, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, todos esses formatos, e de uma forma omnichannel, de multicanal, disponível em todos os canais possíveis. O consumidor hoje pode buscar uma compra pelo celular, compra física, compra por entrega por delivery, etc. Quanto ao produto em si, os produtos já possuem uma qualidade, de um modo geral, padrão internacional no Brasil já possui, são produtos de alta qualidade e equipamentos sofisticados. No entanto, existem sim, no setor de árvores plantadas, no setor dos fabricantes de celulose, busca por alguns procedimentos utilizando nanotecnologia para na produção dessa celulose de tal forma que venha apresentar um produto mais sofisticado e melhor para o consumidor. Então, eu creio que o grande desafio, portanto, consolidando a resposta, seria exatamente oferecer uma flexibilização maior de opções para o consumidor e ter disponível uma escolha justo, com preço justo, com disponibilidade justa. Então, atendendo o multicanal, atendendo as qualidades, ter optar por folha tripla, ou folha quádrupla, ou folha dupla, ou folha simples, ele tem essa disponibilidade na mão dele. Associado a isso,
o aspecto ambiental, que é a destinação. Então, as empresas buscarem selos ambientais nas suas embalagens, nos seus produtos, os químicos, e, obviamente, não esquecendo que, ao lidar com tecnologia, os impactos na mão de obra no ser humano é muito grande. Então, a gente acaba não levando em conta. No entanto, esse é o grande ponto importante que as indústrias precisam ter, esse foco na formação do seu corpo técnico, do seu corpo de profissionais, para também pensar junto com um todo, né, nessa caminhada. Eu acho que de grande valia esse novo conceito dessas gerações que estão por vir, a geração millennial, geração X, geração Z chegando aí, essa vocação do local, a importância para os fornecedores locais. Então, as indústrias têm que ter essa focalização, aquela situação globalizada, ser com outros países, você tem que dar um foco no seu entorno. Isto é algo também que é um grande desafio para as empresas. E nesta última semana foi a vez do convidado do ABTCP Talks, Fábio Fonseca, presidente da Poire, apresentar-se aos seguidores da BTCP no Instagram. O executivo forneceu uma visão completa do setor, sua amplitude e importância dos projetos dessa indústria. Um dos pontos mais interessantes foi sobre como lidar com as incertezas, algo comum em projetos de engenharia de longo prazo. A incerteza sempre existe e na engenharia a gente sempre lida com o risco, né? E como que a gente mitiga esse risco? E aí o que é muito bacana quando a gente pensa a operação de uma planta, investimentos bilionários, que são os projetos de celulose, a gente pensa também todo o impacto ambiental, né? Então a gente tem um projeto fora do Brasil, na América Latina, que o cliente tinha problemas, por exemplo, e que isso, como você está falando, alguns anos atrás, talvez isso não fosse um problema que ele podia operar a planta o ano inteiro. Hoje, devido à escassez de água, por exemplo, na região onde ele está localizado, ele não consegue operar a planta o ano inteiro. Então a gente desenvolveu todo um projeto de sustentabilidade, como que a gente poderia fazer a recirculação da água e economia da água para que o cliente pudesse operar a planta o ano inteiro. Então imagina, antes você tinha que operar só no momento que tinha água, a gente fechou o ciclo dessa planta e o cliente hoje, ou seja, ele não existe mais resíduo da planta, não existe mais descarte, ele consegue operar com a própria água que ele gera, ele está recirculando ali, gerando. Então esse é o que você falou, são incertezas, hoje a gente tem muita incerteza ambiental também, e regulatória e tecnológica, né? Então a indústria 4.0, a gente tem investido muito, hoje a gente tem contratado mais e mais profissionais focados na digitalização e como que a gente consegue mirar lá no futuro, ter a melhor tecnologia disponível, alinhado à sustentabilidade, mas só que permita que o cliente tenha controle da planta dele e controle da digitalização, porque não adianta também ele plantar mais moderna, mas que ele seja na mão de algum fornecedor específico no futuro, tem que ser dele esse controle da informação. E lembramos que amanhã, dia 4 de agosto, a partir das 19 horas, no canal da BTCP no Instagram, nossos ouvintes poderão acompanhar mais um ABTCP Talks. O entrevistado dessa semana será Paulo Artung, presidente da IBA, Indústria Brasileira de Árvores. Excelente dica, Patrícia, para quem quer ficar por dentro do universo de negócios, inovação e tecnologia. E reforçamos aos nossos ouvintes para conferir no canal da BTCP no YouTube todo o conteúdo já apresentado. Também fica a dica, Thaís, para quem quer ficar por dentro desses temas, que no dia 4 de agosto terá início também a famosa conferência anual da Fast Markets RISE América Latina, que este ano ocorrerá em plataforma virtual. Participem! E adentrando ao universo das últimas chamadas de notícias sobre as empresas neste giro setorial, destacamos a indicação da Suzano entre as empresas líderes em sustentabilidade na GlobeScan Sustainability Leadership Survey. E a Suzano também divulgou nestas últimas semanas resultados relevantes em ações sociais, como o do programa Feira Vai Até Você, lançado em maio do ano passado em parceria com agricultores familiares para comercializar produtos da feira pelo sistema Delivery. A International Paper trouxe a público seus resultados do segundo trimestre de 2021, enquanto a Eldorado Brasil apresentou seu relatório de sustentabilidade com destaque para ações de combate à pandemia e números inéditos de venda de celulose. Também ocorreu o lançamento do novo livro do IPEF sobre reflexos das mudanças climáticas nas plantações florestais, que pode ser baixado no site do IPEF em ipef.br. E mais, Patrícia, a Poire contratou Flávio Maeda como Head de Digitalização e Transformação Digital para reforçar seu time de prestação de serviços de digitalização ao mercado. E a West Rock, Thaís, foi notícia ao falar sobre um tema sensível a todos em tempos de pandemia: saúde mental e emocional. A empresa ampliou seu suporte aos colaboradores, oferecendo atendimento psicológico 24
24 horas por dia aos 2.100 funcionários e seus dependentes. As ações sociais da West Rock, Patrícia, contemplam ainda atendimento jurídico e financeiro e capacitação de líderes para atender às demandas emocionais na gestão de seus times. Além disso, os funcionários assistiram a lives de meditação e ginástica laboral, bem como a aulas de automassagem e serviço de telemedicina. Com esta superação social empreendida pela West Rock junto aos seus colaboradores, nós vamos seguir para o encerramento do nosso podcast, registrando aqui o Dia da Sobrecarga da Terra, calculado pela Global Footprint Network anualmente, indicando a data precisa, este ano, dia 29 de julho, quando a humanidade passou a demandar mais recursos e serviços ecossistêmicos do que o planeta é capaz de regenerar em um ano. E este balanço desfavorável ao meio ambiente começa a se refletir nas mudanças climáticas observadas por todos nós mundialmente. E quem fez um importante artigo sobre o tema para registrar este alerta foi o diretor executivo da IBA, o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, intitulado O Dia em que a Terra Deveria Parar. Vale conferir no site iba.org. E assim, Thaís, vamos encerrando nosso Giro Setorial, 4ª edição, agradecendo aos nossos ouvintes pela audiência e preferência. E deixamos aqui, como sempre, nosso e-mail, podcast@btcp.org.br, para que nos escrevam e comentem o que estão achando do nosso programa. Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva de celulose e papel.